da famosa redução ao primeiro quadrante. Repare que nós temos aí a questão número 9 do TD 1.2, que diz o seguinte, ó, usando a redução ao primeiro quadrante, determine o que se pede. Pedro, e aí? E aí é o seguinte, antes de qualquer coisa, você sabe que a circunferência trigonométrica, ela vai ter de 0 a 90 o primeiro quadrante. Deixa eu só colocar aqui. Aqui vai ser o primeiro quadrante, ó. Aqui vai ser o segundo quadrante, que é de 91 até 180. Aqui de 181 até 270 é o terceiro. E de 271 até 360, nós temos o quarto quadrante. Beleza. Beleza por quê? Porque vai ter que saber a história dos sinais. Sinais, professor. É porque existe, perdão, uma variação de sinal de acordo com a posição. Eita, então é muita teoria? Negativo. Eu vou falar a forma prática, que você deve memorizar, até porque ela é bem simples, ó. Como é que é essa forma prática? Você escreve, ó, setaco. Setaco. Beleza. Beleza por quê? Porque a gente vai separar aqui, ó, o setaco, e cada um aí vai ter um significado. Sé é seno, tá é tangente e có é cosseno. Próximo passo, olha só, é só lembrar dessa sequência. 12, 13 e 14. O que é que isso significa? Que são quadrantes positivos, ó. Primeiro e segundo no seno, primeiro e terceiro na tangente, primeiro e quarto no cosseno. Não esqueça disso aqui. Isso aqui vai ser muito importante para fazer essa redução. E o restante? Poxa, se eu já tenho o primeiro e o segundo, está faltando o terceiro e o quarto. Se eu tenho o primeiro e o terceiro, está faltando o segundo e o quarto. Se eu tenho o primeiro e o quarto, está faltando o segundo e terceiro. Quem são esses aí? São os quadrantes negativos, no seno, na tangente e no cosseno. Repetindo, setaco, 12, 13, 14, os positivos, e depois você completa com o que está faltando e tem os quadrantes negativos. Ufa! Ufa por quê? Olha só, qual é a ideia de redução ao primeiro quadrante? Ó? Repare que no primeiro quadrante, o ângulo que nós temos aqui, ó, partindo do zero, é exatamente o x. Veja que ele é simétrico nessas posições aqui que eu estou marcando. Ó. Simétrico é porque vai ter a mesma abertura. Ah, então eu estou já percebendo aqui um detalhe fundamental. Observe que a volta, meia volta, saindo até o 180, é a metade, né? Se tu tirar essa parte aqui amarelinha que eu marquei, você vai ter exatamente, ó, o ângulo no segundo quadrante, que é 180 menos o ângulo do primeiro. Beleza. No segundo quadrante, ó, temos esse ângulo. E no terceiro, eu vou ter a metade e mais essa parte em amarelo, que é justamente 180 mais x, o 180 mais o ângulo simétrico no primeiro quadrante. Beleza. E por último, 360 seria tudo, né? Se eu tirar o simétrico, que é o x, fica 360 menos x, o ângulo no quarto quadrante. Professor, muito bonitinho, muito legal essa sua explicação, mas como é que a gente resolve? Você vai ver agora, ó. Veja aqui o item A. O item A, deixa eu só fazer aqui uma correçãozinha, peraí, só um instantinho. É porque tá errado aqui. Nada demais não, a correção, eu só quero tirar. Aqui tá o item. Peraí. Esse aqui tá trocado. Esse aqui é o item C e esse aqui é o item B. Eu digo desenho. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Esse aqui é o item C. Tava como item B, porque eu coloquei os desenhos para facilitar mais a nossa vida aqui. Peraí, que não saiu como eu queria antes de começar, tá? Pronto, coloquei o C e coloquei aqui agora o B de beleza. Ok. Observe como é que a gente faz, ó. Por exemplo, o item A. Pedro, no item A, ele diz o seguinte: é um ângulo de 120 graus. Tá vendo aqui, ó? Seno de 120. Então, eu tenho que localizar esse ângulo. Tá aqui ele, ó. Ele é um ângulo de 120, tá vendo? Ó? O que tem a ver com o primeiro quadrante? Veja que o semelhante, no caso simétrico, perdão,
A ele, ó, tem a abertura que está faltando, ó. Essa aqui é a abertura que vale 60, e esse aqui, ó, é exatamente, ó, o simétrico, ó. Tá vendo aí pelas cores, ó? Professor, esse aqui de 120 é o seguinte, se eu observar bem pelos cálculos aqui, ó, eu sei que no segundo quadrante é 180 menos x, né? Que é exatamente 120, que foi o ângulo da questão. Veja que 180 menos 120 é igual a x. Moral da história, o x é 60. O que é que o senhor fez? Eu só fiz o cálculo para provar o que eu tinha falado. Professor, e aí, qual é o lance? O que é que eu aprendi no cetaco? Que no primeiro quadrante o seno é positivo, primeiro e segundo, né? E no segundo também ela é positivo. Se eu quero calcular no item A o seno de 120, o que é que eu faço? Eu reduzo ao primeiro quadrante. Como? Faço o jogo do sinal, ó. Eu estou no segundo, que é mais, e vou para o primeiro, que é mais. Mais com mais dá mais. Beleza, e foi para qual ângulo no primeiro? 60 graus. Acabou o item A. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí você vem aqui e coloca raiz de 3 sobre 2. Beleza, Pedro, mas eu quero ver mais, né? Vamos ao próximo. Item B. O item B é o cosseno de 150. Vamos nós. Observe que eu vou marcar aqui o 150. Na figura, né? Se eu observar o simétrico a ele, vai dar exatamente no 30. Pela construção, peraí. Pela construção, observe que este ângulo aqui, ó, ele é exatamente simétrico a esse. Beleza, Pedro. Então o ângulo vai ser 30, né? É, mas eu não quero assim, não. Quero primeiro que o senhor prove para mim. Então lembra aqui do 180 menos x no segundo quadrante? Vamos fazer de novo, ó. 180 menos x é igual a exatamente o 150. Provando que 180 menos 150 é o x. X igual a 30. E agora, José? E agora é o seguinte, o que é que ele está perguntando mesmo? Cosseno de 150, né? O que é que eu aprendi lá no cetaco? Que os cossenos no primeiro e no segundo têm sinais diferentes. Ó. No primeiro é positivo e no segundo é negativo. Então aqui, ó, perdão, é isso mesmo. Positivo aqui, atenção, ó, o cosseno. E negativo aqui. Sim, mas você tem que resolver. O que é que ele está pedindo? Cosseno de 150, né? Jogo do sinal. Eu estou no segundo e vou para o primeiro. Menos com mais dá menos. Olha só qual é o ângulo agora. Cosseno de 30. Parou, parou, parou. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que tem um sinal negativo. Bote aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Fácil desse jeito, desde que você saiba o que está fazendo. Quer mais? Vamos para o próximo. C de CDR, o item que eu mais gosto. Olha só qual é o ângulo. O ângulo é 210. Deixa eu só colocar aqui que faltou o item B. É o lance do capricho, né? Então, no item C, continuando, temos 210. Marque aí, professor, onde é que ele está? Está aqui ele, ó. Beleza. Qual é o simétrico a ele, ó? Aqui, ó, é exatamente o de 30. Prove. Pela construção, dá para perceber, ó. Ave Maria, só um instantinho. Pela construção, dá para perceber que essa parte aqui amarela, ó, é simétrica a essa outra que é amarela. Então, está provado que vai dar 30. Mas eu não quero assim, eu quero com o cálculo. Onde é que está o 210? Está no terceiro quadrante. Olha aqui a relação do terceiro quadrante, ó, 180 mais x, né? Então, você escreve 180 mais x igual a 210. Quando tu passar para o outro lado e diminuir, vai dar exatamente 30. Ó. Sim, Pedro, mas e agora? Agora a gente vai fazer. Veja que no item C, o que ele pede? Seno de 210. Vamos entender agora a história do cetaco. O seno no terceiro quadrante é negativo. E no primeiro é positivo. O que é que eu tenho que fazer? Reduzir, né?
Primeira missão, jogo do sinal. Eu estou no terceiro e vou para o primeiro. Menos com mais dá menos. Olha aí, aqui vai ficar seno do ângulo no primeiro quadrante, 30. Terminou? Não, você vai colocar aqui, ó, menos 1/2, que é o valor do seno de 30. Ok, tá faltando o último, professor, que é o do quarto quadrante. O senhor não fez ainda, vou fazer agora, ó. Observe, no quarto quadrante, qual é o detalhe? Veja que ele fala, ó, no item D, cosseno de 300. Então, eu vou marcar aqui o 300 graus. Já está marcado. Espera aí, o simétrico a ele aqui, ó, no primeiro, vai ser o 60. Por quê? Pela construção aqui, pelas aberturas, você percebe que essa região aqui amarela dessa amplitude aqui desse ângulo é exatamente igual a essa outra. Professor, mas aí tem um problema, você tem que provar para mim que isso aí vai dar certo, né? Observe aqui, ó, no que eu coloquei como base de fórmula, tá vendo aqui, ó? 360 menos x, né? Que é a história do posicionamento no quarto quadrante. Aí eu pego, ó, 360 menos x igual ao ângulo da questão, ó, 300. Aí, 360 menos 300 igual a x. Mudei de lado para resolver, x igual a 60. Que beleza, acabei de provar que é o 60 pela construção, né? Mas a pergunta não é essa não, a pergunta é essa aqui, ó. Qual é o valor, deixa eu colocar mais para o cantinho, qual é o valor no item D do cosseno de 300? Não esquece, ó, tu tá reduzindo, né? Onde é que você tá? Tá no quarto quadrante. O cosseno no quarto quadrante, ó, é positivo. E no primeiro também é positivo. Onde é que eu achei isso aqui? Na história do setaco. Então agora é finalizar. Mais com mais, do quarto para o primeiro, dá mais. Cosseno de 60. E você sabe que o cosseno de 60 é exatamente igual a 1/2. Criado em 2002, somos CDR 20 anos, o curso dos 10+. Já pensou num curso online, individual, com gravações disponíveis e milhares de questões? E com acompanhamento para o ensino fundamental e médio? Pense CDR Aulas Particulares Online. 2022 chegou e com ele os 20 anos do CDR, trazendo novidades para você. CDR Online Aulas Particulares. 20 anos ensinando o aluno como estudar. CDR Online Aulas Particulares. O curso dos 10+.